Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Maturidade de filhos e alunos. Professores comprometidos em oferecer aulas mais atrativas. Será que os jovens estão mais engajados para o futuro? Qual a devida atenção para o próprio cuidado emocional de pais e professores? Esse é o bate-papo de hoje com o Claudinei Ferreira da Silva, pai, professor e eletricista autônomo. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Muito obrigada por vir. Isso. Pode falar no microfone. Tá, boa noite, tudo bem. E também Alcinda Brett Vogel. É assim o sobrenome? Isso, exatamente. Acertei, viu? Que poder. Alcinda Brett Vogel, mãe, professora e terapeuta. Boa noite. Muito obrigada por vir. Boa noite, que alegria estar aqui, muito grande. Vamos lá, nós vamos iniciar aqui. Também quero dar uma boa noite para a minha equipe, que está sempre comigo. Muito obrigada, Felipe, Valdeci, lá na rádio. Nós estamos no estúdio do programa. E o Valdecir está com a gente lá na rádio. Também tem o Paulo e tem a Zaira aqui para nos ajudar. Muito obrigada. Vamos lá. Os jovens de hoje têm um engajamento maior com o futuro, com toda essa informação, hoje adquirida, com muita facilidade. Ou é tanta informação que acabam se perdendo aí no caminho? Na verdade, a gente precisa entender essas realidades vividas hoje em dia pela nossa juventude, né? A juventude ela é atraída pela cultura cibernética cativante. Então, será que não tem muita informação e eles acabam se perdendo aí no meio do caminho? E essas perguntas são para vocês dois aí, tá? Quem quiser responder, como é que é a visão de vocês? Quer falar primeiro, Alcinda? Claudinei, por favor. Bom, eu vejo que, na verdade, a informação é o que você acabou de dizer. As informações estão aí no nosso tempo, né? A gente tem um pouco mais de idade, era mais difícil a informação, tu tinha que correr atrás. Hoje ela é bombardeada, os jovens são bombardeados de uma forma tal que a gente está meio que num paradoxo, porque nós estamos num tempo onde tudo pode e nada pode ao mesmo tempo, né? O jovem ele tem através de todas essas informações que ele recebe, ele começa a construir uma linha de raciocínio de que ele pode tudo. Exatamente. Porque eu sou mais, eu posso isso, eu posso aquilo outro. Ele começa a enxergar todos os direitos deles. Mas, na contramão disso, tem o direito do outro. Né? E daí, direito e o dever dele próprio. Isso. Quando começa a aparecer o direito do outro, começa a também aparecer os deveres dele. Pô, eu tenho um dever para com o outro, porque o outro também tem um direito. Aí ele fica nesse paradoxo. Se a gente não souber orientá-los de forma tal que eles construam o discernimento entre o que deve e o que não deve, o que pode e o que não pode, aí eles vão ficar meio perdidos. E a gente vê muito isso. A juventude nossa, ela está perdida. Hoje está tudo muito fácil, né? Então ela está meio que perdida sem ter o norte. É tanta informação que acabam se perdendo no meio do caminho, né? É isso aí, Alcinda, por favor. Na verdade, será que se nós tivéssemos toda essa tecnologia lá no nosso tempo, será que a gente também não ia se perder assim? Porque a gente tem um pensamento, mas é um pensamento de como nós éramos. Tudo era uma busca, tudo era mais difícil e era mais gostoso. Mas será que se nós tivéssemos toda essa tecnologia, a gente também não ia se perder? Olha, eu acredito que na nossa época, assim, bem diferente de hoje, com todos esses meios, toda essa informação que nos chega com tanta rapidez, assim, né? Eu acredito que os valores que nós temos, claro que também hoje eles são ensinados de uma forma conforme a mudança que está aí acontecendo, mas tem coisas assim que está em nós de uma forma assim, foi feito uma estrutura tão grande dentro de nós, né? Como a gente, quando criança, conseguia subir na árvore, brincar no potreiro, correr na grama, né? Eu sempre falo muito da questão da ambiência, como nós temos perdido os jovens e dentro do nosso quarto os adolescentes, as crianças e a preocupação assim também as crianças a partir dos 3 anos de idade, né, que vem para nós na escola, mas toda essa dificuldade, né, dessa
questão toda de tanta informação que vem até eles. Eu penso assim, como é difícil agora, já vou entrar num passo mais adiante, sim. Mas como é difícil encantar uma criança. Como tem muita informação no tablet, eu acredito, na verdade, os desenhos, todas as coisas são feitas exatamente para isso, para esquecer de todo o resto e virar uma chupeta eletrônica. Sim. Ao mesmo tempo que a gente ganhou tanto, né, com a internet, com as facilidades, né, que nós temos, mas, ao mesmo tempo, precisa de uma rotina, precisa de um jeito novo de conduzir essas crianças para que não fiquem baseadas nessa educação de só vídeo, só essa questão de mídias. É bem preocupante. Exato. Eu que estou nesse meio, assim, eu vejo assim, nossa, o que eu vou fazer hoje para encantar? O que eu vou fazer para ter uns minutinhos de atenção dos meus alunos? Qual é a sua série? Qual é a série que você... Agora, nesse momento, eu estou com alunos autistas, né? Na parte da manhã, e à tarde eu tenho um pré 1. E você precisa fazer as aulas serem atrativas. Precisam ser atrativas, dinâmicas, de uma forma nova, né? E entender muito como que isso se processa na criança, de que maneira, o que eu estou querendo com isso. Claro que a gente monta a aula ali num objetivo todo, mas às vezes a gente tem que mudar a direção daquele momento e deixar tudo e fazer tudo de novo lá mesmo. Não que a gente fuja disso, né, na sala de aula, porque você tem um parâmetro ali. Tem que ir ajustando, né? Isso. Talvez. Mas a atividade, nossa, hoje preciso fazer diferente. Eu preciso modificar aqui, né, para que eles possam ter um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais conseguir ficar ali, né? Hoje eu falei para eles assim, se vocês ficarem na mesma sintonia que a professora, tudo vai ficar melhor para vocês, vai fluir, né? Então a gente é sempre um novo dia, sempre é um momento novo. Eu acho que existe assim, não tem como você oferecer para uma criança, para um adolescente, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de internet. Essa é a era, né? Essa é a fase deles, né? Mas eu acho que tudo que é feito com equilíbrio, nem de mais e nem de menos. Né? Porque, assim, se tiver... mas meu filho... Tem muita mãe que fala, não, meu filho, eu deixo 10, 15 minutos. Tá. Mas e a linguagem que é falado e que vai ser cada vez mais para o futuro? Essa criança, esse adolescente está perdendo isso. Está perdendo essa linguagem e vai ficar para trás. Então, assim, existe um equilíbrio de horas, né, para cada faixa, para cada idade. Sim. Não é... Eu achei, pegando o gancho do que a Alcinda disse agora há pouco, de como é que eu vou encantar esse jovem. Apesar de que um dos meus discursos é que não existe verdade absoluta, tá? Não existe verdade absoluta. Tudo é mudado, né? Tudo é mudado. Nada é sagrado, né? Não existe uma linha de raciocínio que seja essa que é a certa. Para sempre. Então, Raul falava isso, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Raul já falava isso. E eu acho que um dos maiores desafios do professor, do educador, é exatamente isso. Foi escolha, na verdade, né? Trabalhar com adultos, porque como eu sou professor de administração, eu vou trabalhar com curso técnico, né? Então eu não vou lidar com a criança. Sim. Porque você lidar com uma criança, o desafio é o triplo. Muito maior. Porque o adulto, você pode ter uma conversa olho no olho. Por isso que eu escolhi isso. Entendeu? Porque eu não me acho capacitado para fazer o que ela faz, por exemplo. De você ter que educar, de você ter que... Quando é criança, você não só orienta. Exato. Você educa também. Apesar que a educação tem que vir de casa, mas você faz o papel de casa. Porque aquela criança não sabe separar o que é a sala de aula do que é a casa. Agora, quando é adulto, maiorzinho, que já tem o discernimento, é mais tranquilo para se trabalhar um pouco. Então, como eu trabalho com curso técnico, então, para mim, é bem mais tranquilo. Eu costumo dizer para eles que eu sou um professor diferentão. Eu chego em sala de aula e falo, a tua presença não é o mais importante, você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui por inteiro. Normalmente, a pessoa já trabalhou o dia inteiro. Então, eu procuro, nas minhas aulas,
identificar qual que é a deficiência, qual que é a característica de cada um, qual que é a virtude de cada um, e eu posso trabalhar isso na própria sala de aula. Mas isso é a felicidade de quem trabalha com pessoas maiores, com adultos, né? Com criança um pouco mais difícil. Porque, normalmente, quando você vai trabalhar com criança, você vai para uma sala com 30, 40 alunos. Um curso técnico, tu tem 15, 20, então tu tem mais tranquilidade. Sem contar o silêncio, a obediência, o clima em sala de aula, né? Quando você trabalha com adulto, é mais tranquilo. É um desafio grande você trabalhar com crianças. Bem grande. Né? E a questão da condição do espectro autista, um é diferente do outro. Um é diferente né? do outro. Então, assim, como é que você lida com essa questão? Porque, assim, você está oferecendo a mesma atividade, mas são todos diferentes ali. Cada um com a sua maneira de ser. A gente procura adaptar, né? Então, nós temos o nosso momento, a gente adapta as atividades. E precisa fazer essa ponte, né? E não tem coisas assim, depende muito. Então, agora tem nível 1, nível 2, nível 3, né? Certo. Então, depende muito também, né? Tem crianças e alunos do TEA que eles participam na aula normalmente. Precisa ser construído isso, mesmo que seja, antes falava leve, né? Hoje se fala 1, e mesmo que seja esse leve, ele precisa, no início, assim, ter uma rotina, um encaminhamento diferenciado, ao mesmo tempo, ali com a turma toda, né? Sempre tem, dependendo do autista, ele tem direito, aliás, todos os autistas têm direito a um acompanhante, mas, assim, dentro disso, tem itinerância, né? Que pode ser um professor, ele atende 2 ou 3 ou mais crianças. Mas para mim, assim, esse trabalho é muito gratificante, né? Eu comecei no ano de 2014, quando surgiu, né? Eu vou falar assim, mas com todo o amor, né? Claro. Uma criança com o diagnóstico de TEA. Naquela época, assim, aqui em São Miguel não tinha muito, né? Não tinha se ouvido falar muito. E comecei a pesquisar sobre isso. Falei, nossa, agora eu preciso buscar, né? Então, comecei essa busca, né? E quanto mais eu buscava, mais eu me apaixonava. Porque eu ia vendo, assim, da forma como eu conseguia abordar, a criança estava ali mesmo, essa criança não conseguindo falar, eu conseguia, dependendo como ela falava para mim, eu conseguia entender o que ela estava falando. Isso foi muito gratificante. Eu lembro do sorriso dele em todos os instantes. Foi muito bom demais. Você é coach, terapeuta. Sim, sou. Né? Você coloca essas técnicas na sua vida, que a gente faz isso, né? Quando a gente tem essa parte emocional, enfim, tem um curso ou uma faculdade, você coloca na sua vida, você coloca no seu trabalho, né? Como é que funciona? Porque precisa, além das crianças com autismo, também existe um trabalho com as mães. Sim. Emocional, sim, né? Porque elas, assim, que nem nós estávamos comentando, necessitadas disso, né? De um carinho, de um olhar para elas. Exato. Também, né? Porque elas elas buscam tanto o bem-estar, né, do filho, que acabam esquecendo que elas precisam muito do emocional. Sim. Firme, forte, para que elas possam cuidar. Sim. Né? E isso não é só para as mães que têm crianças com autismo. São todas nós. Sim. Somos todas nós. Né? E como é que são essas técnicas para as mães também? Então, nós começamos um trabalho, né, com programação neurolinguística. Você já ouviu falar, né? PNL. Existe, assim, uma abordagem, ferramentas que, com elas, você consegue trazer um resultado melhor, né? A pessoa consegue, de certa forma, reprogramar, né? Então, a gente, nessa questão, a gente nasce e a gente vai, pela ambiência, pelas pessoas que estão próximas a nós vamos nos programando, né? Como mal comparando, né? Com o computador. Uhum. E existem as crenças que nos limitam, né? Que fazem com que, quem sabe, não consiga aprender,
não consiga ouvir. São vários, né? Várias questões, várias crenças. Crenças que vêm nos limitar. E a programação neurolinguística, ela faz isso. Ela age trabalha lá, assim. Isso. Ela age lá na forma... nós estamos aqui né, no consciente e ela age lá no nosso inconsciente, transformando. Tem outras linhas de pensamento que a gente pode estar utilizando para estar falando aqui. Né? Na neurociência tem uma Sim, a gente vai trazer um tema somente para isso, né? Para que a gente possa realmente nos aprofundarmos, né? Mas essas atividades, então, você coloca para as crianças, aí você... Olha, a gente não consegue separar, né? Por mais que eu queira, né? Porque na escola eu preciso ter pedagógico, né? Toda essa questão, mas eu sou a Alcinda que é coach, que é treinadora mental. Não tem como... Eu não consigo entrar numa sala de aula e acabar não utilizando tudo isso. Porque funciona muito bem, né? Funciona bem, funciona, né? Nossa, então, é fantástico, por isso que é usado, né? É aprovado, né, pela neurociência. Né? Muito, muito, muito bom. Tá certo. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? A gente segue. Não, tá tranquilo. Tá bom. Deixa eu falar da Jane Massoterapeuta, que é uma das nossas patrocinadoras. Quem tem dor no ciático aqui? Tem? Tem, Claudinei? Então, precisa de uma massagem relaxante, você precisa conhecer a Jane Massoterapeuta. Então, solta o VT. A terapeuta oferece para você reflexologia, massagem modeladora, terapia das pedras quentes, drenagem facial, drenagem pós-procedimento cirúrgico, peeling ultrassônico, shiatsu terapia, reiki, terapêutica nervo ciático, new face alta frequência, tratamento capilar ente de alta frequência, limpeza facial. A Jane Massoterapeuta também está nas redes sociais. Vocês acham que a maturidade só vem com a idade ou não é bem assim? Muitas pessoas acreditam que a maturidade está diretamente ligada à idade. Mas é perfeitamente possível que um jovem de 20 anos seja mais maduro que um adulto de 40. Porque cada pessoa amadurece em um tempo e de um jeito diferente, dependendo da sua atmosfera, das suas experiências. E vocês? Qual é a visão de vocês? A questão da maturidade. Olha, eu acredito que um pouco é de cada ser humano, né? A gente tem um perfil que a gente vai ser norteado por ele. Porém, o que faz com que a gente amadureça mais cedo, mais tarde, é muito da cultura, do ambiente, das condições que a vida te impõe. Eu, por exemplo, tive que amadurecer muito cedo, porque a vida não foi generosa comigo enquanto criança. Então, a gente é forçado a amadurecer. E já os garotos de hoje, eles tendem a amadurecer mais tarde exatamente por isso. Como a gente disse no início lá, a tecnologia está aí oferecendo tudo, e a gente oferecendo mais um pouco. Então, a gente insiste em dar aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos. O que é um erro, né? E isso faz com que eles demorem mais a buscar. Quando eles demoram mais a buscar, eles vão demorar mais a amadurecer automaticamente. Mas isso não é regra, né? Como disse antes, não existe verdade absoluta, né? Mas é consequência. Eu acredito que é mais consequência do tempo que a gente vive, das condições, né? Hoje é mais favorável a pessoa viver um pouco mais para depois buscar. Na nossa época, tempos atrás, né? A gente costuma falar na nossa época, a gente fica velho, né? Tempos um pouco mais. Mas quantos anos você tem? Eu estou com 4,8, né? Imagina, está super bem, gente. 48 aninhos. Eu não me sinto com a minha idade, 46. Aí as pessoas falam, não, mas não pode falar da idade. Quem não pode? Falo sim, 4,6 e com muito orgulho. Porque, na verdade, também passei por várias situações e várias experiências e agradeço. Acho que a gente tem que agradecer. Porque a gente evolui com essas experiências difíceis. Não são com as boas que a gente evolui. Com as boas a gente curte, né? A gente curte a vitória e tal, mas a gente aprende com as mais difíceis. Nós só nos tornamos quem somos exatamente porque passamos. Então, por que a gente não deixa os filhos passarem por isso? A gente está sempre querendo não deixá-los se frustrar. O tempo todo. Não, tadinho, né? Vamos dar um jeito, vamos fazer aqui, vamos... E aí acaba por ter filhos assim. Nunca recebe não. Nunca recebe não. Aí dá uns 15 anos, 16 anos, ele recebe não da namorada.
Meu Deus, que sentimento é esse que eu estou tendo? Não, não. Aí já pensa em besteira, aí já entra em depressão. Né? Então, assim, a frustração é muito importante. Você é terapeuta, você é coach, você sabe, né? Como é que você orienta quanto a essa questão? Filhos muito mimados, que você percebe, você fala, vamos lá. Então, tudo isso, né, toda questão aí tem uma raiz por trás, né, de cada situação. Eu penso que se nós olharmos, eu oriento dessa forma, né? Vamos olhando de uma forma como essa criança está, como está sendo o ambiente dela, o que está acontecendo com ela, né? Ter um olhar, já estou falando numa outra parte, mas é um olhar diferente, diferenciado, né? Porque nem tudo é birra, né? Nem tudo é falta de regras, né? Então, toda essa questão, a necessidade tão grande, né? Limite e amor. Eles precisam estar juntos, né? Porque tá aí, ó. Essa é uma dica aí da terapeuta, né? Limite e amor. Acho que os filhos hoje, mas eu não te amo. Né? E os pais, não, mas como assim? Eu faço tudo por você. Existe um problema sério quanto a isso. Então, você é capaz de ficar 2 horas olhando aqui para o celular, falando com pessoas que estão lá longe, e você não consegue atravessar o olhar e ver quem está próximo a você. Olhar de forma diferente, não é um olhar, estou te olhando, né? Sim, é uma presença de qualidade. Uma presença, né? Uma presença de estar ali perto, de olhar, olha, eu te amo, olha, não é só o falar eu te amo, né? Mas o sentir isso, né? Nós vivemos num mundo que tem, assim, toda essa dificuldade das pessoas. As pessoas falam muito na superficialidade. Exatamente. E não está se tendo esse comprometimento de verdade, né? E é bem importante. Todo esse carinho, esse amor. Eu sempre digo assim, construa vínculos primeiro. Porque, às vezes, se você pegar, por exemplo, vamos dar meu exemplo, se eu tiver um aluno que ele é um pouco mais no severo, ou nível 3, como a gente fala agora, que mudou, a gente precisa construir um vínculo, de qualquer jeito. Porque se você não construir um vínculo com ele, você não consegue quase nada com ele. Então, eu não sei tudo, né? Eu tenho estudado, mas cada criança é uma forma diferente, é olhar ele diferente, o que ele está precisando, como, de que maneira. Eu tenho bastante atendimentos na clínica de adolescentes, né? Uma fase assim bem complicada para eles, que eles estão numa transição, e é um problema muito sério que está tendo, assim, em relação a essa questão de ser olhado, porque eles não querem também que a gente fique muito com eles. Mas existe, de repente, um jeito de ali conseguir entrar na vida deles de uma forma diferente, uma forma nova. A gente fala sobre a questão de criar vínculos na infância, que isso vai ser levado para a vida toda. Para a vida. Né? E esses vínculos, qual é o vínculo? Qual é a memória que o seu filho vai ter de você? Memórias de infância. Qual é? Se nós não contarmos, se nós não pararmos para contar mais histórias, lá na frente ninguém mais vai saber das histórias. Ninguém vai mais estar nem aí. Jovem, você começa a falar, meu filho, senta aqui, vamos conversar. No tempo da sua avó era assim. Se você não fizer dessa forma, mais tarde vai ser pior. Então, eu acho que essa criação desse vínculo de memórias afetivas, de memórias de infância, é muito importante para ele lembrar lá, e ele vai passar, vai de pai para filho e assim vai. Sim, né? Porque como que a criança, a gente não consegue mais fazer essa ligação, essa ponte, digitar, sentar e contar. Minha mãe passava muito tempo contando histórias para mim. Que eu utilizei de alguns desses passos para minha transformação. Claro. Poxa, e vamos ressignificar isso. Claro. Isso, né? Então, é uma necessidade de você sentar e contar histórias para eles. Olha, naquele dia, meu pai assim, minha mãe dessa forma. Passar a história para adiante.
Exatamente. E eu sinto muita falta disso, sabe? De perceber que isso não está mais acontecendo hoje. Nossa, a minha mãe fez isso, aquele bolo para mim, é coisa simples, né? Coisa simples. Eu tento resgatar o tempo todo com o meu filho tem 11 anos. Nós viemos de São Paulo também por causa disso. Depois, ali no meio da pandemia, na verdade, nós viemos para cá. E hoje eu consigo oferecer muito parecido do que eu tinha, né, da minha infância, que a minha infância foi de sítio. Eu fui uma garota de sítio, né, de ficar correndo atrás das vacas e tudo mais, enfim, de trepar nas árvores. A minha mãe chegava, Cris, onde é que você está? Mas ela olhava para cima, Cris, onde é que você está? Essas memórias de infância, e a minha mãe também sempre esteve muito presente, muito carinhosa, e eu passo isso para o meu filho e eu vejo que dá certo, gente. Nossa, muito importante isso. A Alcinda falou algo que me remeteu à minha infância, ela falando dessas memórias mesmo. Na minha infância a gente não tinha, estava falando dessas tecnologias que a gente tem hoje. E o meu pai, eu aprendi a gostar de poesias de cordel, porque o meu pai declamava para a gente quando a gente era criança. Eu sou apaixonado por cordel. Eu até escrevo umas bobagens de vez em quando. Não fala isso. A gente tem que fazer um programa. Na verdade, tem o Cat também, que falou assim, eu fiz um cordel. Eu falei, então, nós vamos... E eu estou tentando trazê-lo para o programa. Então, vamos trazer você e o Cat. Olha que legal. Um abraço, Cat. Essa lembrança dela foi muito interessante, porque assim, ela falou... De instante eu lembrei do meu pai contando. Meu pai é mineiro, né? Então ele tinha todas aquelas de contar histórias, e ele contava, aí ele comentava algumas poesias, e tinha uns cordéis dele muito lindos. E eu me encantei com isso. Aí a gente tinha pouco acesso à educação na época, então eu lia bastante, eu comecei a ler, eu escrevia, isso me ajudou bastante. E você repassou isso para os seus filhos? A gente tenta na medida do possível, mas como a gente estava falando antes, né, hoje existem mais coisas atrativas, né? Então, aí às vezes eles estão buscando coisas que não é aquilo que a gente gostaria que buscasse, e a gente respeita e aceita, né? E, como a gente estava dizendo no início, antes da fala da Alcinda, de que existem muitas facilidades e poucos não, e às vezes quando você fala o não, esse não pode ser interpretado de forma diferente, né? Então, às vezes, cria algumas barreiras. Mas, tirando isso, a gente sempre procura falar. Uma outra coisa que eu faço hoje com meu filho, que a Alcinda estava falando que a gente não consegue separar. E realmente você não separa. Meu filho trabalha comigo, meu filho do meio, né? Ele é meu braço já direito. Manda um beijo muito especial para os seus filhos. Alcinda também. Beijo. Então, o Elvis, ele trabalha comigo, esse meu filho do meio. Elvis? Né? Elvis. Elvis Presley. Elvis someone for money. Então, ela já faz uma música. Que lindo. Eu já lembro. Aí tem uma fala que eu falo para ele o tempo inteiro, né, que vem lá das minhas aulas de processo, qualidade e sistema, né, que tem lá 5W, uma ferramenta de qualidade, né? Sim. 5W2H. Eu falo para ele, mas não precisa nem os 5, basta 3 questionamentos. Para qualquer ação da tua vida, se você fizer 3 perguntas para você mesmo, você não vai errar. Primeiro, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Qualquer atividade que você vai fazer, você se pergunta, o que eu vou fazer? Você encontrando essa resposta, você pergunta para você mesmo de novo, por que eu vou fazer? Eu encontrando essa resposta, vou dizer para mim mesmo, como eu vou fazer? Aí eu estabeleço uma metodologia para executar. Não vai ter erro. Então, às vezes, eu falo isso para ele, daí quando ele está indo por um caminho, eu falo para ele... Que legal, porque é o que é. Porque... Aí ele fala, vem o professor. Vem o professor de administração. Eu não sei se eu posso colocar agora, mas claro, pode. É assim, essa questão de contar as histórias é que me manteve assim, em equilíbrio. Porque eu perdi meu pai muito novinha. E quando eu ouço aquela música Utopia... Ai, menina! Sou apaixonada. Eu também gosto demais dessa. E onde fala assim, meu pai passava contando histórias pra gente. Né? Assim, até os 8 anos. Como é que eu iniciei? Velhos tempos, do meu tempo de criança, guardo livro na lembrança, o aconchego do meu lar. E um beijo, paizinho, te amo. Meu Deus. E essa conversa, às vezes, a gente sentava no banco de trás, ele fazia a gente rir um monte, muito. Meu pai, ele fazia a gente rir. Aí, esse
isso que me marcou, sabe? Eu lembrava. Ó, a memória de infância. Programação, olha as memórias de isso infância. É uma programação, entendeu? Então eu falava assim, não, meu pai contou histórias para nós. Meu pai sentou comigo antes dele falecer, ele me pegou no colo. A única filha, tem 9 irmãos. A única filha que ele pegou no colo e falou assim, olha, filha, vai chegar um momento, uns dias antes. E foi assim tão marcante tudo isso. Então, em momentos assim que eu precisei superar, né, eu lembrava daqueles momentos que ficaram registrados na minha história. Eu conto para meus alunos. É muito bom, sabe? De você compreender, né, o valor que é isso. Você falar, olha, aconteceu isso, aquilo. Meu pai passava contando histórias para nós. Por isso que eu falo. É muito, 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 muito Imagina, com maravilhoso. certeza. Alguém quer falar mais sobre isso? Essa questão do crescimento, que é de dentro para fora, né? Sempre de dentro para fora. Essas perguntas que você faz. Não faz para o outro, faz para você, né? Porque é senso comum acreditar que o meio social guia as nossas experiências e nos fazem crescer, mas será que, na verdade, o crescimento é de dentro para fora ou de fora para dentro? Né? Então, na opinião de vocês, isso é uma questão que eu queria que vocês respondessem. Muitas vezes o coletivo anestesia e a gente acaba sofrendo influências, principalmente os mais jovens, sofrendo influência dos outros e faz a gente se perder, faz a gente perder a nossa identidade. O coletivo é muito bom, o coletivo a empatia precisa, né, é importante também. Né? Né? Mas assim, a gente sofre muito das influências, principalmente, eu não digo a gente agora mais maduros, né? Mas quando jovem, a gente sofre tanta influência agora mais da internet, mais ainda da internet, né? Então, assim, na opinião de vocês, é isso? O coletivo, muitas vezes, ele anestesia. Anestesia, paralisa, né, de uma forma grandiosa, né? Tipo, leva como manada, né? Todo mundo pensando igual. Eu gosto de pensar que eu estou na contramão. Eu gosto de pensar. É ótimo, né? Você navegar contra a correnteza, né, do rio. Não é, vou te dizer assim, a palavra não é fácil, eu não falo mais. Mas é complicado você nadar contra a mão. Não é fácil. Porque existe aí preconceitos, ser, existem. Né? Isso. A gente poderia ir, como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Você gosta de cantar? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Mas não é bem assim, não dá. Não dá para deixar. Claro que a vida ela tem que ser leve, ela tem que ser mais tranquila. Acho que tem gente que leva muito sério, né? Acho que sim, tem que ser leve, né? Tentar ir passar pelas situações difíceis de uma forma mais tranquila. Que nem você falou, não quero falar fácil, né? Fácil não é. É maravilhoso, né? Você cantar, dançar, a gente precisa disso. Externalizar aquilo que está dentro da gente. Exato. Né? Por isso que a musicoterapia é tão bacana e depois a gente vai falar sobre isso. Está aqui uma terapeuta para falar sobre a musicoterapia. É maravilhoso. Eu sou apaixonada pela música, né? A música, ela transforma. Né? Isso é comprovado cientificamente. Exato. O quanto que você mesmo você consegue, você faz a música transforma. Tanto que hoje existe várias abordagens sobre isso, o quanto modifica o cérebro. Exato. Então, ilumina por completo o cérebro, né? Existe uma conexão muito interessante entre os hemisférios. Na verdade, a música ela consegue alcançar lugares que muitas vezes palavras não conseguem chegar. A música vai, porque ela é toda ali a questão do som. Ela vai na frequências, as vibrações. Mas também não é qualquer música que você pode colocar que vai te dar uma energia positiva. Você vai lá e coloca um tchac-tchac-tchac-tchum. Não dá. Não dá, se você colocar uma música triste, por exemplo, depressiva, exato, em 2 segundos você vai estar assim. Exatamente. Essas músicas sertanejas, têm essa coisa, né, de sofrência, né? E você se identifica lá atrás com um namorado ou com um marido, né? Um casamento. Aí volta a dor e tal. Então, tem que cuidar com a frequência das músicas, gente. É verdade. Porque, assim, essa questão do nosso cérebro, né? Se você ficar ouvindo o dia inteiro uma música de sofrência, o que você vai transmitir depois? Sofrência. Exato. E existe, assim, até fisicamente. Quanto mais você muda a sua fisionomia de vencedor, em que você se posiciona, isso é comprovado, né? Que eu consigo respirar melhor e meu cérebro, né, vai oxigenar melhor e os hormônios do bem-estar, né?
Então, eu preciso estar de olho nisso também, né? Exatamente. Porque se eu ficar o dia inteiro ouvindo, por exemplo, não que a gente não tem que estar informado, né? Mas, enfim, se eu ficar o dia inteiro ouvindo só tragédia. o povo vai me matar. Porque, na Só verdade, a tragédia, ela é atrativa. Ela é atrativa. Mas morreu, nossa, mas se acidentou, ela é atrativa. E é por isso que existe essa forma apelativa das TVs. E não só da TV, não só da velha mídia, como a gente sempre fala aqui, né? Mas agora também das plataformas. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas estou assistindo aqui, isso eu não penso. Não, você vai. O seu cérebro ele vai assimilando, ele não sabe o que é verdade e o que é não. Meio se você ficar né? apresentando, se você ficar ouvindo o dia inteiro e dizendo coisas a seu respeito, que são coisas negativas, automaticamente o seu cérebro vai ouvir isso. Exatamente. E vai te dar mais disso. Exatamente. Deixa eu ver quem está entrando no estúdio aqui. Vamos falar sobre a questão do coletivo. Qual que é a tua opinião sobre a questão coletiva de anestesia e acaba sofrendo as influências aí das outras pessoas, principalmente os nossos jovens? Um link com os dois aí. Manda ver. Já há uma fala que diz que a gente é 50% dos amigos que a gente convive. Grupo onde você se identificou. E se você sair daquele grupo e for para um grupo que pensa totalmente diferente, você passa a ser 50% daquele grupo também. Por quê? Porque nós somos energia. Tudo é energia. Agora falando paralelo das músicas. Sim. Por que a música te joga para baixo ou te leva? Porque nós somos energia, a gente absorve toda essa energia que está pulsando aí. Eu mesmo, eu escuto todo gênero musical. Funk também? Desde que ela seja boa em cada categoria. Calma. Eu sempre falo para o meu público, gente, funk não dá. A batida até tudo bem, Claudinei. A batida até tudo bem. Vai, tá. Mas as letras é impossível. Mas simplesmente impossível. Exatamente isso que eu ia dizer. Exato. Se não tiver melodia e não tiver letra, não é música. Isso mesmo. Você é um dos meus, então. Você entendeu? Tem que ter melodia e letra. Se não tiver letra, não tiver melodia, não é música. Não é música. Mas é aquilo que eu estava dizendo. Eu procuro selecionar aquilo que eu ouço em cada momento do dia. Eu não sei como as pessoas conseguem passar às 8 horas da manhã. Às vezes eu vejo o cara 8 horas da manhã, o somzão explodindo no carro. Boate azul. Gente, 8 horas da manhã, em pleno domingo, que você saiu para tomar alguma coisa no sábado e tal, em pleno domingo, aqui numa boate, aqui na Zona Sul. Nossa! Eu acabei de levantar, eu tenho que projetar o que eu vou fazer no meu dia, daí o cara já está explodindo aquilo. Então, assim, e a gente absorve tudo. Exato. Eu tenho uma fala que eu falo para mim todo dia, eu falo para os meninos que trabalham comigo, que eu não posso falar em público, infelizmente. Certo. Você, sim. Entendeu? Uhum. Eu falo isso para mim todo dia. Porque eu falando isso para mim todo dia, eu vou ser isso mesmo. Exatamente. Entendeu? A gente é aquilo que a gente acredita, que a gente busca. E tá tudo ligado, porque é energia. Energia. Aquilo que eu colocar na minha cabeça, para mim não existe. Uma das outras falas minhas é isso. Meu filho fica louco comigo. Porque assim, deu um problema elétrico lá, não, chama o Claudinei que ele resolve. Aí o cliente fala, Claudinei, eu estou com um problema e falaram que você resolve. Aí eu costumo dizer, não existe problema sem solução. A solução pode não ser a esperada, ela pode ser um pouco mais drástica, mas ela existe. E se ela existe, a gente encontra. Então você já chega com a sua energia boa e positiva. Sempre. Não, vamos dar um jeito. Gente, isso é muito consolador para a pessoa que está passando ali Mas o primeiro passo para você resolver um problema é você acreditar que você resolve. Muito bom. Se eu chegar para uma atividade e falar, nossa, vai ser difícil, pronto, ela já é difícil. Já era. Porque eu já acreditei que ela é difícil. Vai ser complicado, então, não vai ser fácil, né? Bem que você falou, não fala essa palavra fácil. Esse negócio. Dá para falar, mas de forma positiva, né? Não vai ser fácil. É verdade, muito bom. Muito bom. Quer falar alguma coisa sobre? Então, numa dessas questões aí da coletividade, para que você consiga administrar melhor tudo isso, né? E entra a inteligência emocional, né? De você gerir, né, os teus sentimentos. Você sente raiva, né? Não tem como não deixar de sentir, né? Mas o que eu faço com essa raiva, né? Porque aí eu vou estar me prejudicando a mim mesmo e prejudicando o outro. O que eu faço, né? Não tem como eu não falar sobre isso. Uhum. É muitos momentos de estar em Deus, de fazer um momento com Deus, de meditação, de leitura diária, de você escrever, né? De você fazer uma escrita legal para você mesmo no dia de hoje.
A mente de Deus está na minha mente. Só coisas fabulosas, extraordinárias vão acontecer comigo hoje. E eu já sou testemunha disso, de que em vários momentos assim, eu vi que estava acontecendo uma situação e eu ia embarcar nela. Aí, quando você embarca numa situação que aconteceu ali na frente, vai acontecer mais. Exatamente. Aí eu já falo, a mente de Deus está na minha mente. É que tem muita gente que pensa assim, agora nesse momento ela vai falar assim, tá, mas se eu não sinto que o dia vai ser maravilhoso, como é que eu posso falar? Mas isso é uma prática. Você atrai o que você emana. Isso. E o nosso cérebro, ele escuta, né? Ele acredita naquilo que nós falamos. Então é importante a gente o universo está ali. Eu vou falando, eu vou pronunciando, e daí a pouco eu começo a sentir aquilo de verdade. Né? É uma confiança de que a coisa acontece, né? E assim, o universo está ali, esperando. Tá, vamos ver o que a pessoa quer. E ele está ali. E a pessoa não... acho que nem anjos da guarda. Umas pessoas falam do universo, outras pessoas falam em anjos da guarda. Acho que o anjo está lá, né, de braços cruzados e tá, vamos lá, vamos ver se desperta hoje. Né? Então, assim, é isso. A gente tem que levantar e praticar, mesmo que você não esteja sentindo, né, Claudinei? Acho que realmente praticar isso, que é o que você falou. Buscar, né? Acreditar que é possível. Sim. Não existe, o impossível não existe. O impossível a gente constrói na cabeça da gente, que vai ser impossível. Aí você já perdeu. A gente tem que buscar. Você vai chegar onde você planejar. Eu estava conversando com os amigos esses dias e falando para ele, olha, eu penso da forma seguinte, mas eu quero ter uma BM. Se eu sonhar com a BM, eu vou ter um carro um pouquinho inferior a ela. Você vai chegando. Então eu vou sonhar com algo um pouco maior, porque eu sei que eu vou conseguir aquela BM. Por isso que fala em sonhar grande, né? Sonhar grande, você tem que pensar grande. Vou pegar um carrinho ali e tal. É aquela ambição boa, né? Porque assim, existe ambição boa e é ruim. As pessoas falam, fulano é ambicioso. Opa, mas qual tipo de ambição ele tem? Se a minha ambição é construir, é conquistar, sem tirar do outro, sem passar a perna no outro, sem subjugar ninguém, a minha ambição é boa. Eu devo tê-la. Porque senão eu deixo de viver. Se não tiver ambição de algo, se não levantar de manhã imaginando fazer algo, eu vou vegetar. E as coisas não acontecem. Porque é isso que constrói a esperança de dias melhores, é essa busca, é esse planejamento, né? É o plano de ter, de ser. Né? E é bem importante, ser primeiro, né? E depois de ter. Tanto a Bíblia como em vários, né, pensadores aí na neurociência também falam sobre o poder da palavra, né? À medida que, né, o verbo se fez carne, ele habitou no meio de nós, né? E à medida que eu vou proclamando, vou falando, eu vou iniciando um processo. A partir daí, um caminhar, né, claro, depois você vai começando a sentir isso, né? E depois agir, né? O poder da ação. Né? Tem um livro que fala muito sobre o poder do agora, de você agir, né? De você fazer. Eu estou aqui agora, estou aqui na plena consciência desse momento, né? Essa vivência do agora, né? E a partir do momento que eu começo a proclamar essas palavras de gratidão, não só falar a palavra gratidão, no início ela vai soar assim, eu sou grata, eu sou grata. Mas depois vem, sim, o sentimento. A prática vem, diária. Te traz isso. Tá certo. Alguém quer falar mais uma coisa sobre? A gente segue. Vamos lá, então. Vamos falar da SAFSU, que é o Plano Familiar do Sul do Brasil, que por apenas R$2 por dia você tem uma empresa no momento mais difícil da vida. Solta o VT. A Safisme agora mudou o seu nome para SAFSU, o Plano Familiar do Sul do Brasil, que também oferece descontos especiais em farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A SAFSU também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a SAFSU, que é uma empresa especializada no assunto nos momentos de maior fragilidade, o conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento que é do município e que trabalha com eficiência. Entre em contato para conhecer as facilidades ou, se preferir, um profissional irá até a sua residência para que conheça os planos da SAFSU.
Estamos na rua Helmut Hennicke, número 121, ao lado da rodoviária municipal, anexo à funerária São Miguel. Os nossos diretores, com mais de 35 anos de experiência, Clécio Hennicke e Tiago Kerber, estão sempre prontos para atender com eficiência e de forma humanizada. Você, são miguelense, faça seu plano com a empresa Safisul, que é da sua cidade, e conhecerá as vantagens de uma empresa de confiança. Não deixe enganar-se, a Safisme mudou o seu nome. Agora é Safisul, o plano familiar do sul do Brasil. É Safisul por você nos momentos de maior fragilidade. Olha só que tem gente com a gente. E, ô Felipe, essa letra está muito pequenininha. Menino do céu, oh meu Deus. Ó a Regina Malman aqui. Boa noite, lindos. Obrigada, minha querida Regina. Regina da ASR, senhoras de Rotarianas, que está nos ajudando também com esse projeto lindo de musicoterapia. E a gente já vai... ela, Gelsi, Elbe, Eliana, Leone. Tem muitas queridas aí que estão nos ajudando com esse projeto lindo. E você vai colocar para nós aqui? Maravilha! Ah, bem melhor assim. E a gente vai falar sobre a musicoterapia. A gente vai mostrar depois um vídeo. Está sendo tão gostoso as nossas quartas-feiras com a musicoterapia, oferecendo o que a música tem e os benefícios que ela possui, né? Vamos lá, vamos falar da Geru. Gê, minha querida, minha prima, sempre com a gente. Oi, que show, tema maravilhoso. Percebo algumas crianças meio que robotizadas por conta de muito contato com jogos, vídeos, exatamente. Situações que não nos deixam ser o fico em sala de aula. O foco, desculpa. Deixam ser o foco em sala de aula. É isso mesmo, Gê. É isso aí. Alguém quer falar sobre essa questão que ela colocou? As crianças muito robotizadas, porque ficam muitas horas, né? Ficam muitas horas no celular. Absorvendo tudo aquilo lá. E assim, tá ali. O jogo é sempre muito atrativo, então ela está lá em cima, feliz. Aí termina de jogar, termina de assistir alguma coisa, aí ela cai meio porque que... sobe muito, né? Essa questão da dopamina. Exato. Sobe muito e depois o que faz? Eles não sabem lidar. Exatamente. E as crianças cada vez mais robotizadas é bem preocupante, porque só o vídeo ele não faz toda aquela conexão, o que precisa ser feito, né? De uma escrita, leituras, livros, né? Essa situação toda, o que fazer, né? Diante de tudo isso, né? Precisamos nos ajudar, estudar sobre, porque e direcionar as nossas crianças, né? Porque como é que vai ser, né? A gente sempre fala em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas a gente tem que deixar pessoas melhores para o mundo, né? É verdade. Então, trabalhar nisso. Você quer falar alguma coisa sobre essa questão? É que você já tem filhos grandes, né? Mas também tem os meus já estão bem crescidinhos. Minha caçulinha, Giovana, já está com 17. 17? Então, tá. Mas você sente isso como filhos de amigos, né? Você quer quer falar alguma coisa sobre essa questão? Senão a gente segue. Podemos seguir, né? O Cinda já foi bem contundente a respeito. Tá certo. Olha a Elisa aqui, Elis Silvestre Peron. Um beijo, minha querida. Boa noite, Cris. Programa top nas minhas atividades. Ela trabalha com arte terapia. Lá na Ativa. Um beijo muito especial também para a Ativa. E principalmente... nas minhas criações, a música faz parte de todo o processo. É isso aí. É a arte da pintura, do desenho, junto com a música, né? Então, te leva para outro terapia, patamar, né? Como a música, né? Uma boa música, né? A boa música, exatamente. Os bons livros. Ó, a Terezinha Rode aqui. Boa noite, Cris e seus convidados. Boa noite, minha querida. Muito obrigada por estar sempre conosco, viu? Beijo muito especial para todos vocês. Vamos lá? Vamos continuar? Vamos continuar. Um aluno que gosta de expor opiniões, de ser ouvido na sua questão, né, que são alunos adultos, as argumentações muitas vezes são bem fundamentadas e, dessa forma, acontece o engajamento na aula. Então, qual é a visão de vocês, professores, na questão de oferecer uma aula mais atrativa? Nós falamos um pouquinho disso no início, mas a gente pode voltar a falar.
Você falou que você era um professor diferentão. E aí? Quais eram a sua maneira, a sua forma de lidar com essa questão? Não, as minhas atividades são atrativas. Eu amo o aluno questionador. Né? Ele que me faz estar em sala de aula. E eu criei meus filhos assim, até eu queria aproveitar e voltar lá no início e dizer que eu criei meus filhos para serem questionadores. E eu nunca tive muito tempo, a gente está falando do tempo. Até uma das coisas que eu decidi ser autônomo foi exatamente para isso, para ter um pouco mais de tempo. Quando eu resolvi fazer isso, meus filhos já tinham crescido, então eu não tive tanto tempo de contar aquelas histórias de infância. Mas eu gosto de replicar isso, eu queria aproveitar e pedir desculpa e ao vivo aqui para eles, né, por não ter tido esse tempo, não poder ter feito isso. Oh, gente! Então, agora voltando a falar do aluno, esses alunos questionadores são os que eu mais amo, porque eu procuro fazer com que como eu trabalho com adulto, é mais prazeroso esse aspecto, é mais fácil, porque se o aluno é questionador, a gente promove o debate. E na minha área, promover o debate não existe um gestor, existem ferramentas e existem gestores. Se todos os gestores pensassem da mesma forma, as empresas seriam todas robotizadas. Então, trabalhar com administração, trabalhar com esses conteúdos de áreas afins, tu precisa de pessoas questionadoras mesmo. E aí a aula vai por esse caminho. Existe um engajamento, né? Isso, eu não tenho uma aula pronta. Nesse momento eu não estou atuando, mas quando eu estou atuando eu não tenho uma aula pronta. Para cada turma eu formulo as aulas. Independente se o conteúdo é o mesmo, a ementa é a mesma, sim. Sempre sai diferente. Todo domingo, por exemplo, eu tenho aulas durante a semana. No domingo eu tiro tempo para formular as minhas aulas da semana. E de acordo com o andamento da turma eu vou formulando a aula. Quero enfatizar mais uma vez que porque eu trabalho com adulto, com menos pessoas em sala, é bem mais fácil, né? Sim. O desafio da nossa amiga aí é... Mas que também as nossas crianças estão bem questionadoras, né? Hoje em dia, né? Sim, elas são bastante questionadoras, crianças. Mas o adulto, que traz novas informações, que trazem questionamentos, ele também nos instiga a buscar, porque o professor ele é visto como alguém que tem que saber tudo. O professor não sabe tudo o tempo todo. Ele está ali, ele tem um pouco mais de experiência, ele buscou um pouco mais de conhecimento, ele está numa trajetória um pouco além naquele assunto, mas ele não detém todo o conhecimento. Então, esse debate faz com que o professor também não adormeça. Não fique na zona de conforto, ele vai ele tem que romper esses paradigmas também. Né? Então, isso eu amo, particularmente, eu acho fantástico. E para você, a questão das crianças também, hoje em dia, as crianças estão vindo aí bastante argumentos? Com bastante. Às vezes a gente se surpreende, né? O que uma criança de 3 ou 4 ou 5 anos questiona, né? Porque a gente vai abordando a aula e vai fazendo questionamentos, né? Em cima daquilo que eles sabem. Né? Então, eles contam, né? Eles nos questionam de uma forma, assim... Você tem que pensar, é que nem ele disse, né? Tem que parar para pensar o que responder. E fica tão gostoso, momento. Né? Porque é desafiador, é um desafio para você, e é isso que é bacana. Né? Por exemplo, a gente estar ao vivo. Não, nós não estamos ao vivo, tudo isso foi gravado. Não foi, brincadeira. Então, isso que é gostoso, é desafiador, sabe? Então, a partir do momento que, até para mim, né, é uma questão de vir para a minha cidade, né? Fiquei tanto tempo fora e de vir para a minha cidade e poder criar um programa juntamente com a Rádio Jornal, Jones, um querido, sempre me apoiando muito. Fernando também, um grande abraço para você, querido. E assim, é um desafio sempre, né? Poder trazer temas bacanas, pessoas bacanas, profissionais na área. Então, assim, eu acho que é sempre um passo, sempre dando passos, né? Não existe elevador para isso, né? Essas experiências que você tem são degraus e é isso aí, degraus de escada, e nem a escada rolante, é a escada mesmo. Né? Falando de rádio jornal, durante muito tempo eu tinha um programa na rádio. Como é que era o nome? Fantástico. É um programa Vinde e Vede. E de manhã era Anuncia-me. Ele tinha um fundo religioso da Renovação Carismática, mas assim, muito tempo. E era uma alegria, sabe? É gostoso, né? E você saber que vai encontrar o teu público, sabe? Já tá, Estação Jornal, já 20 horas. Olha só, a live continua no YouTube e no Face, tá?
Mas os ouvintes da Rádio Jornal vão para a Estação Jornal agora com o nosso amigo Valdecir. Eu quero mandar um grande abraço para ele também, tá bom? Um beijo muito especial para vocês, ouvintes. E a gente nós vamos nos ver na quinta-feira que vem, então. Beijo! E a gente continua aqui na live, tá? Pode continuar. Então, era também assim, você preparava alguma coisa e você falava. Eu atendia os ouvintes, né? Mas tem que voltar, então. Para mim era sempre um desafio, né? Eu sou apaixonada por isso, né? Outro dia eu estava num local e conversando com uma pessoa, eu falei assim, você é locutora, né? Ela falou, sou. Como que você sabe? Eu falei, a gente conhece um locutor, né? Uhum. Mas, enfim, toda aquela questão de mudar a voz é diferente de você estar aqui, né? E estar apresentando um programa lá ao vivo, né? Durante um tempo eu fazia o programa e também eu busquei formar outras pessoas ali. Aí eu escrevia, eu fazia um roteiro e agora você fale. Sim. Foi muito bom. Mas tem que voltar então, Alcinda. Olha, tem que falar com o Jones lá. Nossa, e voltar com esse programa. Muito bom, muito bom. Nossa, bastante depoimentos. Ainda tenho algumas lembranças bem grandes de depoimentos de pessoas. Que bom quando eles no momento interagem, do programa, né? Eu né? adoro também. Música, no tempo do disco, de vinil. Nossa! Não, mas que eu delícia. continuei eles têm depois, um acervo. né? Eles têm um acervo lindo de vinil lá. Sim, nossos discos devem estar lá. Eu lembro que eu cantava as minhas músicas dos festivais, eu ia na rádio, porque não tinha internet. Como é que eu ia saber das músicas? Ou eu esperava o locutor, agora nós vamos tocar aquela música do coração, mas ele sempre falava na introdução. E a gente queria a música inteira, né? E ele falava na introdução. E, enfim, eu ia lá na rádio para poder pegar essas músicas de vinil. Então, eu cantava músicas da Cláudia, né? Depois já saiu para gravar as vinhetas, né? Sim. Aí, pelo número, digitava lá e saía a vinheta que eu tinha gravado antes, né? Sim. Mas o restante era tudo ao vivo. Foi um processo, né? Para chegar até aqui e ser tão fácil agora, né? Para as rádios, enfim. Verdade, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu sigo. Pode seguir. Vamos lá? Vamos falar da patrocinadora Heloísa Flores, sempre conosco também, com vasos artificiais e naturais aqui no estúdio. Flores para várias ocasiões. Você dá flores? Você gosta de dar flores? Olha, eu... Olha o ponto negativo. Tem muitos dos homens que falam, não, olha, eu deveria dar mais flores. Eu ia dizer exatamente isso, que eu sou meio a moda antiga. Eu gosto de puxar cadeira, abrir a porta do carro, enviar flores. Apesar que tá caro hoje flores, viu? Lá no Vender Flores tem que estar mais barato, né? Tá caro flores hoje. As flores, tá caro para mandar flores. Mas hoje já dá para mandar flores virtual. Eu sou o tipo de homem que eu vou ali no WhatsApp e mando florzinhas. Mas tem que ir lá na Heloísa Flores. Então. Não é igual, né? Não é igual, viu? Mas assim, como é que vai mandar flores também, né? O pessoal, às vezes, está lá do outro lado do mundo, né? Você está falando com uma pessoa lá do outro lado do mundo. Aí manda flores não dá, né? Mas a Heloísa Flores está sempre conosco, e além de criação de jardins. Então, solta o VT. Seja para embelezar uma casa, outro lugar especial, ou para dar cor a um evento. Seja para oferecer à pessoa amada ou para você se inspirar enquanto as observa na natureza. A verdade é que as flores não param de surpreender. E a Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais, além de criação de jardins, decoração em geral e eventos. Então pega aí o telefone 984 14 24 28. A Heloísa Flores também está nas redes sociais, @heloisa.flores.5. Vamos falar o seguinte, enquanto a Alcinda vai ao toalete, a gente vai para o respeito vem antes do amor. O que você acha disso? Qual que é a sua opinião quanto a essa questão? Por exemplo, o filho muitas vezes ama, mas não lhe é tão imposto o respeito assim. Eles andam junto, né? É. Sem amor não é respeito. E se não é respeito é porque não tem amor. Eu acho que as duas coisas caminham junto. E tem que ser recíproco, né? Tem que ser recíproco. O pai não pode só amar o filho se ele não impor ao filho que tem respeito, se ele não respeitar algumas atitudes do filho.
E o filho não pode simplesmente querer só o amor do pai sem respeitar os limites que o pai impõe, né? Então, eles têm que andar de mão dadas, né? Tá certo. E isso não é só para não só para os filhos, mas para relacionamentos, né? Para tudo, né? Para tudo na vida, né? O meu filho às vezes fala assim, eu não te amo mais. Eu falo, bom, o importante é que exista o respeito. Depois a gente conversa sobre essa questão do amor. Mas a gente sabe que tem amor, né? Primeiro começa pelo medo, depois vira respeito, né? Eu brincava muito com meus filhos, fazia brincando. Falava, primeiro você tem que sentir medo, depois você sente respeito. E era assim com a gente. Falando de não me ama mais, a Giovana, minha caçula, que a gente brinca muito, né? Quando, por exemplo, a gente fica muito tempo sem se falar, a gente manda uma mensagem, não me ama mais, e manda carinha chorando. Sim. Né? A gente brinca muito com isso. Esses emojis são demais, né, gente? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? E para você, Alcinda, a questão de o respeito vem antes do amor ou não? Ou caminham junto? Como é que é? Para mim, caminham juntos, né? Cada um tem uma opinião sobre, né? Tinha uma frase assim que muitas vezes eu a repetia, né? O amor só é amor quando ele é demonstrado, né? Então, o respeito ele já vem dessa demonstração, por isso que eu acho que eles são ligados assim, né? Então, eu preciso pontuar muito bem pro meu filho, para a minha criança, para a pessoa que está próxima a mim, que construir esse vínculo, né, como eu já falei antes. E, através disso, depois que eu construir um vínculo, eu posso pedir, né, o que for. É verdade. Aí entra toda a questão do respeito. Olha só, como você tem deveres, você tem direito. Os direitos são acompanhados dos deveres. Viu, João? Não é só a mamãe que fala. Viu? Meu filho de 11 anos, não é só a mamãe que fala. Tá aí, ó, viu? Direitos e deveres, né? Eu acho que tem que andar lado a lado ali. Tem que existir um equilíbrio. Não são só direitos, não. Tem os deveres, sim. Isso. Então, nessa questão, assim, de diálogo, né? A importância de você conversar, de você olhar. Porque, às vezes, você está pensando que o outro está pensando algo, que você já disse algo, você não disse para o seu filho. Tem coisas assim que você não pontuou, você não alinhou. Então, a importância que é esse alinhar as questões, né? Olha, um alinhamento, olha, vamos assim e assim. E ajustando, né? Na medida que as coisas vão ser acontecendo. Flexível também. Uma mãe, um pai, nós temos que, como mãe e pai, nós temos que ser flexíveis. Exato. Né? Muitas vezes eu falo para ele, olha, escreve preto aqui, né? E eu quero, ele não está entendendo, eu estou só dando um exemplo. Sim. Então eu tenho que ser flexível e olhar para aquilo, olha filho, é assim, o que você está achando disso tudo, né? Essa questão da presença de qualidade, né? Você está percebendo que o seu filho precisa ser orientado, qual é a necessidade dele naquele momento, né? E quando a gente não está ali presente, né? E só a questão porque os adultos se perdem também na questão do celular, na questão de ficar horas aí Sim. vendo a vida dos outros, né? E quantos assim exemplos que você tem disso? No outro momento eu estava perto de uma mãe que ela ficava no celular e a criança chorava muito, muito. Ela ficou chorando demais. Depois não tinha o que fazer com que a criança conseguisse parar de chorar. A regulação, ela largou né? ela largou o celular, mas ela não conseguia fazer. Eu ouvi a menina longe, chorando. Olha muito, só. né? Então, toda essa questão de você pontuar, de você ser claro, de você falar, olha, é assim, aqui na minha casa é assim, dessa forma, que eu gostaria que fosse. Também ter esse diálogo, né, com a criança, né, em momentos que tem que ser firme. Olha só, é assim. Né? É que nem você falou, a questão dos argumentos. É importante que sejam questionados, filhos que questionam. Isso é muito importante, porque vai levar para a vida toda, né? Mas eles saberem que quem é o comandante do navio é você, né? E isso é o respeito. Né? Isso é o respeito. Tá, você pode questionar, você pode vir, comentar e tal, mas quem comanda sou eu. Né? Talvez a tua ideia é muito boa, mas não é a mais importante naquele momento. Exato. Não é que vai ser bom para todo mundo, né? Porque não é só porque o pai me ensinou que eu tenho que questionar isso, tá?
mas o teu argumento é realmente plausível de ser aceito? Exato. Entendeu? E o contra-argumento? Então, é interessante que se questione, mas é interessante também que pondere, que saiba ouvir, né? Tudo tem que... Aquela questão do amor e respeito tem que andar de mão dadas, não adianta. Andar juntos, né? Exatamente. É importante também, né? Às vezes, a gente pensa assim, como pai, eu nunca posso demonstrar Vulnerabilidade. Isso. E E às vezes é necessário. claro. Olha, a mãe está chorando, é por isso e esse motivo, mas logo eu vou ficar bem, tá tudo Tá aí certo. a crença limitante. Né? O homem não chora, o homem não pode mostrar os sentimentos, principalmente, né, os mais velhos, né? A crença limitante que a gente tem. Não, o homem não chora, que é isso? Chora, tem sentimento também. Sim, E é importante colocar, extravasar. E, na verdade, quem é chorão, deixa eu até falar, quem é chorão, tem estudos que lida muito melhor com a frustração você chorar. Porque é uma forma de você jogar para fora, de você aliviar. Nós temos uma chorona aqui no programa. Pode mostrar ela, tá? Mostra. Ô, Paulo, cadê o Paulo? Paulo não está mais aqui? Eita. Então, nós temos uma chorona e ela lida muito bem com frustrações, com situações difíceis. Ela chora e aí volta ao normal e está tudo certo, né? Certo. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É assim que tem que ser. Legal. Uma coisa muito importante também é, muitas vezes, a gente reconhecer também. Olha, aqui eu podia ter falado diferente com você, filha. Ou filha, sim, me perdoa. Na próxima eu vou cuidar mais, mas isso eu gostaria que fosse modificado, porque às vezes a gente despeja o que está dentro de nosso interno, despeja para o outro. Porque eu tive um dia difícil, eu transbordo o meu lixo na caçamba do outro, principalmente os filhos, né? Sim. Na verdade, eu sempre falo em casa que a gente tem que ser muito melhor para quem está dentro do que, né, do que para quem está fora. Na verdade, tem gente que é muito bom fora, né, e quando chega em casa é um desastre, porque realmente joga todo o lixo e não, você me ama mesmo, então você vai aguentar. E não é assim que funciona. A pessoa que está em casa, ela está ali com você, lutando, né, junto, dia a dia, tristeza, alegria. Então, são essas que precisam ser valorizadas. Claro que outras pessoas você também precisa tratar bem, né, Claudinei? Mas principalmente as que estão em casa. Eu sempre falo isso para o meu filho e eu tenho certeza que ele vai levar adiante. A gente sempre fica frisando isso. Isso é muito importante, né? Porque se você não fizer essa ponte ali, se você não fizer a sua parte naquele momento da vida, eu sempre falo isso e o tempo passa, né? A criança que era um bebê hoje, daqui a pouco já não é mais. E não vai aprender tão facilmente quanto, né, quando você podia falar com ele, explicar. Quando você, no momento certo, a presença ali com ele, de olhar para ele. A gente tem falhas, né? Tem, a gente claro, tem erros, né? Muitos. Mas, enfim, estudar, buscar sobre isso é bem interessante para que a gente possa errar menos, né? Porque a gente sempre vai errar. E está tudo bem, sabe aquela certo. questão, tem gente que é muito crítica, autocrítica, e passa isso para os filhos, né, Claudinei? Sim. Essa coisa, não, você não pode errar, não, você não podia ter errado e tal. E isso vai ser passado, e isso vai ser algo agonizante para o seu filho também. Então, para o meu filho, eu também sempre passo de uma forma... É uma situação difícil? Sim, eu tenho a regulação. Né? A criança normalmente não tem, então ela espera que de um adulto que tenha essa regulação, né? Essa inteligência emocional que é importante. Exato. Quer falar alguma coisa sobre essa questão? É isso mesmo, né? A gente tem o costume de ir replicando aquilo que a gente viveu, né? Então a gente tem que tomar o cuidado de tentar melhorar, né? Ser falho é normal, todo mundo falha e o importante é a gente tentar melhorar cada dia para que essa relação seja mais amistosa. Né? Exatamente. E a questão do eu te amo tão fácil hoje? Né? A gente estava falando do amor e tal, mas hoje em dia está um amor líquido, né? Tipo, superficial. É algo. Qual é a satisfação que você me dá? Quando você não me dá mais essa satisfação, eu vou procurar um outro que me dê um pouco mais. É aquela coisa que parece que é como se fosse o consumismo de bens materiais, né? Então, assim, está muito fácil hoje. Eu te amo. Tá, mas espera aí. Eu te amo é muito completo, é algo complexo também, né?
Hoje a gente ouve as pessoas falarem na internet, né? Site de relacionamento já... Minha linda, tudo bem? Te amo. O que é isso? Não é? Então, está tendo uma facilidade muito grande, está tendo uma superficialidade, né, quanto à questão do eu te amo, né, que é tão importante falar e é tão forte. Né? Vamos falar da Cília Sartor. A Cília Sartor sempre conosco com maquiagens, tá? E também com penteados, né? Noivas e madrinhas também tem combos especiais. Sem a Cília Sartor, é claro, né, que Crisênica aqui no programa ia ser mais difícil, né? Mas solta o VT. A maquiagem é uma arte feita na pele e que contribui demais para a nossa autoestima. Existem dias que queremos passar só o básico, mas existem dias que o desejo é uma superprodução completa para brilhar. E a Cília Sartor oferece make e penteados com muita excelência. Então entre em contato e marque o seu horário. @Cília Sartor Makeup. Olha só, além da Cília Sartor, eu também estou com semijoias maravilhosas. Será que dá para dar um zoom aqui para mim? Vai lá, produção. Puxa essa câmera aí para mim, que eu preciso mostrar essa semijoia lindíssima. E elas são semijoias banhadas com 7 milímetros de ouro. Então, quer dizer, alta durabilidade. Dá uma olhadinha aqui. Vem cá, produção. Dá um foco aqui para vocês darem uma olhadinha nas semijoias. Dá um close aí. E tem também, olha só, vários designs, tá? Anéis, brincos, colares, pares de colares com brincos. Vai dar certo? Será que eu vou até aí? Não fica mais fácil? Vai lá. Que esse aqui eu tenho que mostrar. Gente, elas são lindíssimas, tá? E eu também queria que a produção colocasse na descrição o Instagram. Olha só, gente. É lindo demais. Engraçado como voltaram, né? Essa moda de... Né? Olha, fica muito chique, gente. Esse penteado e essa semijoia. Olha só, e tem mais aqui. Deixa eu mostrar, peraí, aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Será que dá para chegar mais perto? Zaira, mostra para mim mais perto. Aqui, tá? Mas eu acho que pode até ser que perca qualidade, né? Olha lá. São lindíssimos e tem o colar também. Coloca lá o Instagram da Helena Semijoias e Pratas, gente. São lindíssimas mesmo, viu? Dá uma olhadinha lá no Instagram, já vai seguindo ela, que lá tem todas as... Então, a gente vai estar sempre aqui com a Helena Semijoias e Pratas, tá? Vamos voltar para o nosso bate-papo aqui. A educação oficial no Brasil começou em 1827, com um decreto imperial de Dom Pedro I, que determinava que todas as cidades, vilas e vilarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. É uma profissão bem antiga, que temos aqui, né, são 2 professores, e que não deve acabar tão cedo. A gente sempre fala sobre a questão de profissões que até 2025, até 2026 vão se acabar. A gente sempre comenta sobre essas profissões que já não vão existir mais. Não há qualquer tipo de sinal de que poderemos criar um tipo de inteligência artificial com a mesma capacidade de dar aula com as emoções do professor, o dinamismo e o natural. O que vocês me falam sobre essa questão da profissão de vocês, como valorização ou desvalorização, que a gente vai vendo quanto a alunos, pais, a questão... Eita! Passou uma motinha aqui. A questão de salários também. O que vocês me falam sobre a desvalorização do professor? Porque não é uma profissão que vai acabar, né? Porque
é como o estudo falou, não há qualquer tipo de sinal que possa ser criado um tipo de inteligência artificial que possa substituir o professor. Alguém pode falar sobre essa questão da desvalorização? Então, além de todas essas as dificuldades que nós encontramos em sala de aula, né, e toda a questão de salário, né, os professores não são mais olhados como não faz muito tempo que eram olhados de uma forma diferente, né? Tinha muito respeito, muito mais, né? Sim. Ainda podemos verificar situações ainda que são situações boas, né? Não podemos olhar de todo, né? Mas, enfim, o professor é olhado diferente hoje, é abordado diferente, situações complicadas, né? Nós vivemos no dia a dia assim, um momento assim bem impactante, né? De modo que eu vou dizer assim, de modo negativo, né? Qual é a visão, né, de vocês sobre essa questão da atenção de qualidade dos pais quanto à disciplina? Porque a escola, a educação não é de responsabilidade, nós falamos sobre isso. A educação não é de responsabilidade da escola, a educação básica, não é? Então, assim, professores sofrem muito com essa questão, né? Vêm alunos aí que não têm o respeito, ou muitas vezes o próprio pai não pede para que o aluno tenha respeito ao professor. E é o que eu sempre peço para o João. Filho tem que respeitar, né? Então, assim, deveria ter um olhar, né, mais aguçado quanto a essa questão da educação, né? O que vocês têm para falar sobre essa questão? Então, que não é responsabilidade da escola. Não, né? A educação, como a gente sempre fala para as crianças, né, precisa ser ali pelos pais que passam um maior tempo com eles, né? Mas a gente faz essa parte, essa ponte, a gente fala muito e às vezes a gente deixa de aplicar um conteúdo porque você tem que estar ali com as crianças, estar mais próximo, porque você precisa abordá-lo de forma diferente. Aí você entra num outro dilema que hoje, quando eu comecei a trabalhar com escola, há um tempo atrás, né, no início assim tinha numa turma de 20 alunos tinha menos crianças com dificuldades. E hoje é quase o dobro, né, da época que eu entrei. É uma situação preocupante, né? Eu estou desvirtuando a pergunta, não tem problema, mas é isso problema. Que está no meu coração agora. E você precisa conversar com a criança, abordar a criança, levar ela, conversar de forma diferente. E muitas vezes você como eu disse antes, tem que ter um olhar diferenciado, porque quem sabe o que ela está reproduzindo ali, né? Quem sabe qual é a atmosfera dela em casa? Qual que é o ambiente que aquela criança convive, toda a situação, de repente, de violência, como que ela é tratada. Eu dizia para os meus alunos, a gente precisa falar alto com vocês o tempo todo. Então, a impressão que a gente tem como professor é que essas crianças estão sendo abordadas assim, né, dessa maneira, no choro de não ganhar certas coisas, as crianças só querem o olhar, né? Agora eu vou falar como terapeuta, só querem o olhar de alguém, né? Me olha, eu estou aqui, né? E isso é bem preocupante mesmo, de quantas dores que estão ali, né? Não consigo olhar diferente, não consigo ser diferente quanto a isso. Quanto sofrimento, né? Em relação a maus tratos, violência, todas essas situações, né, Cris? Nós não somos os espelhos, o espelho deles, né? Eles são os nossos. São eles que vão mostrar qual é a atmosfera deles. Sim. E de uma forma inconsciente eles vão mostrar. Eles vão reproduzir ali, com gestos, atitudes e falas. Exatamente. Porque eles falam certinho. Exatamente. Você fala, está acontecendo esse caso. E eles a mãe fala isso, falam. O pai fala fala dessa forma. É verdade. O que aconteceu? Ele vai lá, ele vai falar para você. Isso.
É verdade. Né? Aí entra toda uma questão, você tem que conversar, mas mesmo assim você não sabe como que está sendo aquela criança formada, se ela também já está começando a falar coisas que não são reais, né? Se tem um distúrbio, se tem um transtorno, se tem quantas dificuldades. Né? Exatamente. E para os adultos, não só para as crianças também, né, Claudinei, mas os adultos também, né? Sobre essa questão de a responsabilidade da escola não é a educação básica, né? Com os adultos um pouco menos, porque a gente já não consegue mais moldá-los, né, nesse quesito, né? Não moldar, que eu quero acabam dizer, batendo de frente. Robotizar, né? A gente não consegue ter muita influência nessa questão educacional já do adulto. Mas a criança, ela tem que ter o mínimo de educação de casa, né? Para que o professor não tenha que sair do papel dele de orientador, né, para ser um educador de educação básica, né? Porque assim, o papel do professor é tomar pela mão, né? Tomar pela mão e mostrar o caminho, né? A criança vai na escola para ser pequeno, para ser alfabetizado, na minha área para que tenha um caminho mais profissional, enfim, mas ele vai lá buscar isso, ele não vai lá para saber como deve tratar as pessoas, como deve se comportar em público. Isso aí ele já tem que saber. E os pequenos é o pai que tem que orientar, né? Se não fizer isso, né? E os pais acham que muitos pais, né, acham que é dever da escola. Na verdade, a inteligência emocional do método Augusto Cury, ele coloca cada um no seu papel. Isso é muito interessante, né? A escola no seu papel, os pais, porque quando eu tive o primeiro contato com o método, meu filho tinha 7 anos, né? O método Augusto Cury, que é simplesmente maravilhoso, e eu percebi quantas falhas, e até hoje eu vou me ajustando e percebendo a forma e o caminho que eu tenho que seguir. E a Escola Ativa trouxe esse método maravilhoso, não para todas as crianças, acho que só para os mais grandinhos aí, mas logo eles terão para a escola toda. E é maravilhoso, né? Porque a gente percebe, essa é a importância, a gente trazer um método, uma escola, né? Se preocupar em trazer um método desse. É fantástico, isso é necessário, né? Nós podemos modificar uma realidade, né? Como que é a realidade dessas crianças? Por que elas vêm para nós dessa forma, né? Talvez adolescentes que tiveram esse menino que está ali, essa menina que está ali, né? Como que ela vai construir? Como que ela vai fazer essa ponte, essa construção de identidade? A criança não tem, né? Ela espera do adulto, ela espera do pai, né? É isso aí. Qual o nível de preparo que ela trouxe de casa para isso, né? Para absorver isso aí. Exatamente. Como ela foi orientada em casa. Então tem todo esse aspecto. Esse método. Por isso é que eu sou bem, como eu disse de início, não existe verdade absoluta na minha concepção, mas eu gosto muito de uma filosofia de Paulo Freire, que é você tratar o indivíduo como cada indivíduo. Cada um traz uma história, cada um traz uma bagagem, cada um traz uma ferida, um sofrimento, e que você precisa identificar e tentar até entre irmãos. Às vezes os irmãos passaram pela mesma situação, mas eles absorveram de uma forma diferente, cada um. Sim, cada indivíduo é único, né? E vai reagir de forma diferente. Né? Exatamente. Vamos falar da casa da Cuca com esses lanchinhos, esses mimos para os nossos convidados. Sempre com produtos de qualidade enviados aqui para o estúdio. Eles abastecem mercados da cidade e da região. Também tem um ponto físico aqui na Rua Caçador, tá? Para você tomar aquele cafezinho com aquele pastelzinho, produtos de altíssima qualidade. Então, solta o VT. Está encerrando? Cuca sempre conosco, Dilcé e Ricardo, um grande beijo para vocês, muito obrigada, viu? Olha os mimos aqui, já a gente vai aproveitá-los. Vamos falar da expansão da consciência, que acho que nunca teve tão em alta. As pessoas não buscavam tanto terapias alternativas como hoje.
né, Alcinda? Você, como terapeuta, pode nos falar sobre essa questão e depois a gente vai falar, nós aqui, dessa busca também. Se você busca essas terapias, com certeza busca. Tem regulação aí, tem inteligência emocional aí. Tem. A gente sempre está buscando evoluir. Olha, né? que bom. Né? Buscar o desenvolvimento pessoal é uma necessidade, né, Cris? Nesse mundo que nós estamos vivendo, na forma como nós estamos vivendo, para a gente conseguir, né, viver, conviver num ambiente, nós precisamos ter um tempo com a gente, de buscar autoconhecimento, se conhecer, né? Porque é uma enxurrada de coisas, né, que vem contra aquilo que a gente acredita, contra os nossos valores, na questão da espiritualidade, né? Todo o cuidado que nós temos que ter físico e mental, né, nesse tempo. Está tudo alinhado, né? O físico e mental, o espiritual também. O povo fala assim, mas vai falar de Deus agora, vai falar da espiritualidade. Mas o que é a espiritualidade? Né? É você acreditar que nós... Ter fé, né? Independente, né, da questão da energia, quem acredita na energia, quem acredita em universo, anjos da guarda, enfim, independente, é fé, é acreditar, né? E quanto mais eu busco, né, o autodesenvolvimento, quanto mais eu busco o meu eu interior, né, essa questão, né, eu sou apaixonada por isso desde os meus 18 anos. A gente trabalhava, né, com cura interior e esse olhar para dentro, né? Dentro de nós existe toda a nossa história que precisa ser olhada, conhecida, quais são os meus valores, quais são... E tudo isso tem que estar alinhado, né? Corpo, alma e espírito. Então, eu não tenho como eu só cuidar do espiritual. Não posso só cuidar do lado espiritual. Também não posso só cuidar do meu corpo. Eu tenho que ter um corpo trincado. Esse é o padrão, né? Eu tenho que ter... Mas e o meu emocional também? Exatamente. Né? Se eu trabalho o meu corpo, eu melhoro a minha mente. Certeza. Porque você vai... A atividade, o movimento é fantástico. Né? São os hormônios, né, do bem-estar, do prazer. E né? existem movimentos fantásticos que melhoram muito a nossa performance. Eu lembro esses dias, eu estava estudando sobre isso, e eu lembro que meu pai ele sentava de cócoras várias vezes. Né? Eu sempre olho para trás para lembrar de atitudes que meu pai tinha, que a minha mãe tinha, e que hoje, quando eu comecei a estudar as pós de neurociência, eu falei assim, nossa, minha mãe falava Olha isso. Só. E eu percebi o quanto que esse movimento de você estar de cócoras... Eu vi sobre essa questão desse movimento aí. E tem de ficar mesmo, né? Sim, 30 segundos. Ou você... A pessoa que ora, que dobra o joelho, que impõe as mãos no chão, o nosso cérebro, ele é modificado ali. Né? Olha toda só, a questão também da fisionomia, que nem eu já falei antes, mas se eu me posiciono de forma com o peito aberto, eu não estou pressionando aqui, onde eu passo a minha respiração, e eu vou respirar melhor, né? E com isso o meu cérebro vai oxigenar melhor, né? E ali todos os hormônios do bem-estar. Tudo isso é colocado nas tuas terapias. Isso, além de ser consteladora também, né? Há muito tempo. Tem toda essa questão aí. Eu tenho um método que se chama ANT. Vem de Anima-te. Né? Ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho um tripé onde eu explico por onde que eu vou alinhar com a pessoa que está ali comigo. Às vezes, atendendo a pessoa ali, eu vou passando e conversando sobre situações que a pessoa... no instante, naquele instante, ela é um bingo, situações que eu vou falando, né, que a pessoa vai conversando, se abrindo, vou questionando através do coach, né, fazendo perguntas poderosas, né, que faz com que a pessoa desencadeie ali um trauma, uma dor que estava presente, que trazia. Porque ela precisa trazer para o consciente. E está tudo ali, né? Sim. No inconsciente. Então, é assim, né? A gente baixa os níveis de onda cerebral, né? Porque agora aqui nós estamos conscientes, né? Então é uma onda. Aí à medida que eu vou fazendo a música, né, vai baixando as ondas de ciclo cerebral, e a partir disso você pode ter acesso ali, né? Entra no campo, ajuda a pessoa.
E aí você pergunta para ela se faz sentido. E geralmente o que você vai falando ali faz sentido, sim. E a pessoa sai dali com uma nova visão, com novos resultados. Mas, além disso, toda essa parte, eu converso com o cliente para que ele também busque qualidade de vida. Toda a questão, né, de fazer a atividade física, do movimento, importante, do que fica o nosso corpo, fica estagnado, as dores. Quantas dores que há dentro de nós que não são resolvidas. Muitas das doenças provavelmente são de problemas emocionais, né? Emocionais, né? Então, toda a questão de fazer... a minha mentora fala para a gente falar limpezas, mas vamos falar assim, transformações que devem acontecer ali, né? De você estar falando sobre o perdão. Uma pessoa que tem dores internas, ela está muito magoada, ferida, e o que vai acontecer remorso, com o tempo, né? As nossas células, elas espiam os nossos pensamentos. Então, mudar o teu estado dos teus pensamentos, a gente pode modificar tudo isso, né? Os pensamentos são estados, né? E a gente pode modificar tudo isso. A gente vai meio que ressignificando algumas coisas, isso, né? E às vezes a gente fica anos, Cris, sofrendo. Com uma conversa interna, e que numa palavra que alguém fala ou no momento lá da terapia, ela fala, nossa, faz tanto tempo que essa conversa está ali. E aquela conversa interna, o que ela vai fazendo? Ela vai trazendo dores físicas, vai somatizando enfermidades, né? A enfermidade ela não começa de um dia, mas isso dá assim para outro não, momento, claro, né? com certeza. Mas, enfim, é aquela questão do perdão, né, que todo mundo fala. Acho que é importante. O perdão, ele é benefício próprio, né? Benefício próprio. Sim. Né? E é bem importante a gente comentar sobre situações que acontecem ao nosso redor. A gente fala assim, a culpa é dele, o outro que fez para mim. Se você está vivendo naquele momento aquilo, situações que você acabou... O outro acionou um gatilho em mim. Sim. Então, isso. Né, eu preciso olhar para mim, porque a gente falou, é de dentro para fora. Né? O autoconhecimento é de dentro para fora e não o outro. Aí a pessoa fala para mim, eu fiquei com muita raiva, olha o que ela falou. Mas raiva é normal. Raiva é saudável. Agora, e o retorno à calma. Né? No livro de Augusto Cury tem o retorno à calma. Porque a raiva é um sentimento saudável. Sim. Acontece, você não gosta de alguma coisa que foi falado, ou enfim, bateu o dedo, você sente raiva, mas é o retorno à calma que é importante, sem que você tenha algum tipo de problema, né, ou alguma sequela quanto a isso, né? Então retornou à calma. Então um dos métodos de Augusto Cury é isso, bem interessante sobre isso. Para você, na questão da expansão da consciência, o que você busca? Se você busca algumas terapias ou você lê, como é que você faz essa questão de estar com o teu emocional tranquilo para direcionar o outro? Porque você continua direcionando seus filhos, né? Eu sofro bastante com isso por ser ansioso, né? A pessoa ansiosa, eu brigo comigo todo dia. Então faça musicoterapia com a gente. Eu brigo todo dia contra a minha ansiedade. Até eu queria aproveitar e mandar um beijo para o João, meu psicólogo. Eu precisava fazer uma visita para ele estar indo embora, acho que você já não foi. Mas o João, na nossa primeira sessão, ele olhou para mim e falou, você vai morrer. Mas tu é maluco? Uau! Eu falei, mas esse cara é maluco, você vai fazer análise para o cara falar que você vai morrer? Ele falou, olha como você está respirando. O teu cérebro vai mandar o teu coração parar, porque você não está, você está ofegante, cara. Então o nível de estresse estava alto e a minha ansiedade cada vez mais. Tem muita gente com crise de ansiedade, né, Alcina? Aí é uma das coisas que eu trabalho comigo mesmo, eu costumo dizer que eu mesmo me curo. Obviamente que quando a coisa aperta você corre, né? Mas eu acredito que a gente é capaz de nos curar se a gente entender. Se a gente entender que o nosso organismo ele se regenera, que ele pulsa, que é mais especialista ela para falar dessas coisas, né? Mas eu tenho, e é uma forma muito peculiar de ver. Legal, porque você faz isso para você. Eu odeio tomar remédio, odeio. Eu brinco sempre que eu falo, não, eu tomo dipironazinha quando eu exagero no álcool, depois procurar dorzinha. Sim. Mas eu não sou nada a favor de remédio.
Eu evito, eu protelo Porque o máximo existem os possível. homeopáticos também, né? Que são muito bons. Esses já são mais interessantes. Os óleos essenciais. Os óleos, tem vários homeopáticos. Trabalho que com os são- óleos essenciais, são fantásticos, ajuda muito, né? Toda a questão de... Tem aromaterapia, é isso? É um mais pouco basicamente diferente. isso, é? Os óleos essenciais, se eu posso falar o nome? Pode, é do pode. Terra, né? Pode. Que é o que eu utilizo e que eu divulgo também, né? Uhum. Mas é fantástico, assim, né? Você tem pontos no seu corpo, né? Os pontos de acupuntura que você pode fazer o IFT, né? Que são os tapping. Né? E nesses pontos você utiliza esses óleos essenciais, eles ajudam muito. Tá aí, ó. Faz toda a diferença. Só você Óleos sentir essenciais. o cheiro deles, né? Já traz um bem-estar imenso. A gente sabe, né? A questão do olfato, você sentir o cheiro, te leva para situações boas, lembranças boas. Tem as, né? Claro, mas assim, um perfume, né? Enfim, qualquer tipo de. Então, realmente é uma forma também de terapia que é usada. Isso, exatamente. Né? Achei lindo o que ele falou, né? A gente se autocura, sim. Eu acredito Isso é muito assim, eu bom. só estou aqui porque eu fiz isso comigo, né? Curando todas as dores internas. É claro que a gente sempre tem, é um O processo. tempo todo tem. Assim, a gente É uma chora. jornada, né? E a gente chora lá no nosso cantinho também. Eu achei interessante ela falar de dobrar os joelhos. Eu já fui muito religioso, eu já não sou tanto. Eu pego o rapaz lá em cima, né? Mas eu acordo de manhã, eu me ajoelho todo dia para conversar com ele, agradecer a oportunidade. Entendeu? Isso já faz com que o meu dia comece melhor. É. E eu estou sempre acreditando que, não, eu estou com uma dor aqui, não, vai passar logo, porque eu não preciso do remédio, eu vou me curar, vai acontecer, vai melhorar. Isso é A fé, fantástico, o acreditar, Mas, né? Isso a gente constrói, a gente tem que Isso. construir dentro da cabeça da gente que a gente é capaz. E é para tudo. É o que eu estava falando das atividades. Se eu acredito que uma atividade vai ser fácil, ela se torna muito mais fácil. Eu tenho N exemplos que aconteceram comigo, no trabalho, no meu tempo de Copel, né? Quem me conhece, a maioria sabe, eu trabalhei 12 anos na Copel. 12 anos na Copel, eita! Então, aí nos temporais da vida, de madrugada, teve um dia que a gente saiu 2 horas da manhã para atender um cabo de alta que estava rompido. E o meu amigo, quando passou lá em casa, ele falou, hoje a gente usou aquele palavrão. Né? Eu falei, calma, você sabe que nós somos bons. Olha que Você legal. sabe que nós lindo somos isso. bons. Nós vamos chegar lá, vai estar fácil, porque a gente é bom. E foi fácil, realmente. Era uma atividade que não parecia tão fácil, mas porque a gente chegou com esse espírito de que ia ser fácil, a gente resolveu. Quando terminou, entramos no veículo, ele disse para mim, você tem razão. Não é que foi Não é que fácil? foi fácil, você Que tinha bom. razão. E ele falou, terminando a atividade, ele me disse, algumas vezes eu saí pensando que ia ser difícil e foi difícil. Porque por falar que é fácil, e se torna. A gente isso aí atrai, verídico, né? É verídico. Qualquer atividade que você vai executar, se você pensar que vai ser fácil, você vai conseguir fazer ela. Se você pensar que é difícil, você vai ter N dificuldades. É isso Tá mesmo. tudo aqui. É a gente que Olha, cria, que né, a nossa demais, que realidade. expansão de consciência. Muito bom, parabéns. Olha, isso é mesmo. expansão. Parabéns para vocês, né? Cada um da sua forma, do seu jeito, né? E ajudando pessoas e ajudando os filhos, né? Eu acho que é isso aí, é essa busca aí. Posso Essa dar é a um nossa bônus missão. para quem está aí? Claro, por favor. Então, depois de muito tempo assim buscando, né, um método, algo assim precioso para minha vida que ajuda muito, que se você fizer com toda certeza vai trazer um benefício grandioso para sua mente, para o seu cérebro, para o seu corpo, que é ficar 20 minutos todos os dias. Você busca a imobilidade do seu corpo, coloca suas mãos voltadas para cima. Isso é fantástico. Deixa ali, coloca uma música e você prende seus pensamentos e todo o seu corpo. Isso faz um bem enorme, né? Comprovado também pela neurociência. Produz os hormônios do bem-estar, faz você exercitar ali a atenção plena, né? De você estar ali naquele momento e deixando o seu corpo sendo tomado, né, pelos teus pensamentos, todo o cuidado, né, de você estar com você. Isso é bem importante. Tem situações na vida da gente, dia a dia aí que a gente passa, que eu também preciso fazer uma reverberação. Eu faço a reverberação interna, que é o yoga, que é a meditação, né? E nesse momento eu limpo algumas coisas.
E quando você faz essa reverberação, você não consegue pensar em nada. Você faz a reverberação e você presta atenção nisso. Tá plena ali, Isso. né? E eu faço muito e funciona, né? Então a gente está aqui dando dicas. Tem os profissionais aqui dando dicas também de como melhorar ou agir frente a alguma situação complicada. Acho que cada um tem a sua forma de se sentir bem, então tem que buscar. Busca um lugarzinho aí para fazer uma meditação, né? Para se ajoelhar, para pedir, para agradecer, principalmente, não é só pedir, né? Para agradecer principalmente. Deixa eu falar da Casa Decor, senão, nossa, vou passar, imagina, Casa Decor? De jeito nenhum. Sempre com novidades em cortinas, sob medidas, lindíssimas. Está cansado do seu piso? Sabe aquele piso que você sempre vê todo dia ali? Vem para a Casa Decor e pede para que ela faça um orçamento de pisos laminados altamente resistentes. Fica lindíssimo. Solta o VT. Os pisos laminados são feitos em lâminas de madeira de reflorestamento, o que impacta diretamente os custos da obra, reforma ou decoração em um sentido bastante positivo. Por ser muito versátil e resistente, pode sim ser aplicado em diversos ambientes e ter dezenas de usos sem perda de qualidade ou performance. Então, entre em contato com a Casa Decor, que também está nas redes sociais. @decor_KAZA. E agora a Casa Decor também tem uma novidade, que é um piso altamente resistente de 72 horas. Tá? Então, coloca para a gente na descrição também a Casa Decor, que é para o pessoal entrar, pedir um orçamento aí, poder ver esses pisos. Às vezes, mas eu tenho pet, eu não quero colocar, ou eu tenho uma criança, ainda faz xixi no chão e tal, mas não tem problema. Fala com a Casa Decor, eles vão te indicar o melhor piso e altamente resistente, até porque o piso laminado ele fica muito bonito, fica muito confortável, né? Então, entre em contato com a Casa Decor. Olha só, terminou. Já terminou. Cadê o nosso A? Cadê o A Safisme agora... Isso. De novo. Pois é, acabou. Estava tão gostoso esse bate-papo. Gente, eu preciso agradecer muito vocês, Alcinda, muito obrigada. A gente vai ter outros temas e com certeza você estará conosco. Muito obrigada mesmo por estar aqui. Obrigada, Cris. Fico lisonjeada, né, com este convite maravilhoso, né? A gente conversar um pouquinho, isso é fantástico, né? E a vida é incrível. Ela é mesmo. Claudinei, obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. Nós nos conhecemos lá na padaria Pão de Ouro, olha só. E a gente começou a conversar com o Adriano, que estava lá, né, que é o dono da padaria. E aí o Claudinei estava lá, tomando seu cafezinho, como ele sempre toma, né? Todos os dias, vai lá, toma o seu cafezinho. E eu tirei ele do sossego. E aí a gente começou a conversar e eu falei, mas é muito interessante, vou levar para o programa. Por isso que o nome do programa é Papo Reto, né? Então, eu quero te agradecer mesmo por vir, tá? E as portas estão abertas. Eu gostaria muito que você viesse em outros temas, tá bom? Eu que agradeço o convite, né? Como você já disse, é uma honra, né, participar. E sempre que quiser, né, que for possível, a gente vem sim. Obrigada, querida. Eu quero agradecer a minha equipe também, muito obrigada. Rádio Jornal, agradecer os internautas, ouvintes, muito obrigada por estarem conosco sempre, interagirem. Tá? Deixa eu falar aqui, Clécio Ênica, parabéns, Cris, e seus convidados muito top. Obrigada, paizinho, te amo. Um beijo muito especial, então, para vocês, e quinta-feira que vem nós nos vemos novamente. Um beijo, tchau.